Então, pessoal, boa noite, graça e paz a todos vocês. Hoje a gente vai continuar falando sobre a nossa disciplina de homilética. Semana passada nós tivemos alguns assuntos relacionados a esse tema, onde a gente tratou da estrutura homilética de um sermão, né? A gente vai dar uma revisadinha nisso hoje. Os objetivos gerais do que podem existir, né, na preparação de um sermão, e também falamos da importância, ou melhor, dos três tipos de sermões, que são o temático, o textual, e o expositivo. A gente acredita que chegou a uma conclusão, depois também de ouvir o Hernandes Dias Lopes, que o sermão expositivo ele é mais completo e o mais utilizado na atualidade. Nós mostramos também alguns exemplos para vocês nos slides de texto textual, né, de sermão textual, desculpe, quando você utiliza um versículo e consegue pegar aquele versículo e separar ele por partes e dar uma mensagem, né, apenas um versículo. Falamos também um pouco sobre o sermão temático e mais sobre o sermão expositivo. Eu já deixei para vocês lá no Google Sala de Aula uma atividade para vocês montarem um sermão relacionado a Marcos, capítulo 10, versículos 46 ao 52, se não me falha a memória. A gente vai falar um pouquinho sobre ele hoje na aula, mas não vamos montar ele aqui na aula. Vocês vão montar depois como atividade para exercitar mais um pouco essa estrutura homilética do sermão. E agora, a partir de agora, a gente vai falar um pouco sobre a pessoa do pregador, né? A gente falou sobre pregação, definimos homilética e uma série de coisas, e, e agora a gente vai falar sobre a pessoa do pregador mesmo, né? Falando um pouquinho sobre gesticulação, falando como se portar, alguns erros comuns, algumas dicas. A gente vai falar alguma coisa baseada num livro da Faculdade Teológica da Refidinha, aqui de Santa Catarina, da Convenção da Assembleia de Deus. Eles têm um livreto ali que do que a gente vai falar aqui, muitas das coisas, a gente tirou alguma coisa de lá e alguma coisa de alguns livros também. A gente vai assistir 2 vídeos hoje também, e mais no final a gente vai mostrar também para vocês a indicação aí de um livro, que na verdade eu compartilhei para vocês lá no Google Sala de Aula, que é esse aqui, Desvendando os Segredos da Linguagem Corporal. É um livrinho simples, no caso, as figuras são figuras simples, mas eu acredito que vai ajudar bastante aí o pessoal a tirar dicas relacionadas aí a falar em púlpito, gesticulação, e ver que o corpo fala, né? O nosso rosto, nossos olhos, nossa gesticulação da cabeça, do busto, dos braços, dos pés, tudo vai comunicar alguma coisa. Então, a gente vai falar sobre essas questões hoje, sobre a pessoa do pregador e sobre esses assuntos relacionados à gesticulação. Vamos falar sobre as 10 bem-aventuranças do pregador também. Então, acredito que vai ser uma aula aí produtiva, a gente com certeza vai aprender alguma coisa. Nós temos aí a figura de um pregador, né? Não sabemos em que igreja exatamente é, se é batista, presbiteriana, assembleana, mas o rapaz ali está bem assessorado, né? Tem um bom aparelho aqui do lado, está com um bom sermão lá, então acredito que é uma imagem aí que representa bem a pessoa do pregador, né? Então vamos lá. Quem é o pregador? O pregador do evangelho é um proclamador dos céus na terra. Ou vamos falar o seguinte, o missionário, né, o pregador aqui, quando a gente falar do pregador, nós vamos estar falando da pessoa do missionário, né? Como a gente está tratando aqui na Escola de Missões, a gente vai sempre direcionar essa fala para a pessoa do missionário. Então, o missionário, ele é um pregador do evangelho, ele é um proclamador dos céus aqui na terra. Então, existem muitos chamados neste mundo, há pessoas que são chamadas para ser empresários, outras para ser executivos, governantes, reis e rainhas.
Mas o chamado para ser um pregador está além de qualquer um desses chamados. É uma determinação soberana do próprio Deus escolhendo alguns para essa tarefa tão grande. Ser um pregador não é uma missão qualquer. O pregador da palavra tem uma tarefa grandiosa, que é proclamar principalmente o amor de Deus aos pecadores, e a gente poderia complementar aqui, além de anunciar também a sua justiça, né? Então, a principal função do pregador é levar ao mundo a mensagem que Deus quer salvar e abençoar através de Cristo, e também que os homens, os seres vivos da humanidade, arrependa-se, né? Reconheça os seus pecados e aceite o sacrifício e a obra vicária de Cristo. A finalidade essencial dessa fala sobre o pregador, aqui dentro da disciplina de homilética, é de resgatar valores perdidos nos púlpitos brasileiros, pois um pregador, pois um pregador é um apaixonado pelo evangelho, ou seja, um missionário é um apaixonado pelo evangelho, pois por ele foi transformado e por ele dá a vida. A vida do missionário deve ser o evangelho de Cristo, como nos ensina o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 12 até o 14. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfêmio, perseguidor e insolente. Mas obtive misericórdia, pois o fim na ignorância, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então, essas aqui são palavras muito bem colocadas pelo apóstolo Paulo, de como era a sua situação, mas Deus transformou ele, né, num salvo e num grande pregador aí do evangelho, um grande escritor que esclareceu, né, através das suas cartas, a magnitude do evangelho para nós, e hoje nós podemos pregar o evangelho com mais facilidade por causa da iluminação dos apóstolos, né, da igreja, o apóstolo João, o apóstolo Pedro, Tiago, escritor aos Hebreus, o apóstolo João, o apóstolo Paulo, né, todos aí, Lucas, todos eles deixaram aí uma explicação mais ampliada daquilo que Cristo fez, para que seja mais fácil de a gente anunciar o evangelho. O preparo, falando aqui do preparo individual do pregador, antes mesmo de preocupar-se com a mensagem, deve o pregador também cuidar de si. É um princípio inegável que aquilo que ele faz depende do que ele é, né? Então, a gente falou isso na disciplina O Missionário, né, sobre a definição e característica do missionário, a gente falou um pouco sobre isso, e aqui esse assunto, ele retorna, né, para a gente falar sobre o nosso caráter, sobre a personalidade do pregador, do missionário, e também um pouco no cuidado com si mesmo. Como Paulo falou a Timóteo, né, tem que cuidar de ti mesmo, a pessoa, ele como pessoa, e da doutrina, o trabalho ministerial que Timóteo estava desenvolvendo. E mais adiante, em 2 Timóteo 2:15, ele fala o seguinte, Paulo falando a Timóteo, procura apresentar-se aprovado perante Deus como obreiro que não tem que se envergonhar, ou seja, o indivíduo, ele, Timóteo, né? E que maneja bem a palavra da verdade, a ação, né? O desempenho do trabalho ministerial, nesse caso aqui, manejar bem a palavra da verdade, pregar com sabedoria, com eloquência, com verdade e com a própria vida, né? Para que o pregador seja bem sucedido em seu trabalho, é indispensável uma preparação completa, a qual abrange aspectos físicos, intelectuais e espirituais, né? Precisa, como Pedro escreveu em sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 18, a gente precisa crescer na graça e no conhecimento, né, na questão intelectual e espiritual, mas também a necessidade de um preparo físico, né? Imagine um pregador aí, um missionário que está missionário itinerante, por exemplo, que não para
todos os dias está com atividade, pregando todas as noites, vai chegar uma hora que vai começar a perder a voz, o cansaço vai bater, né? Então, há necessidade de um intervalo, necessidade de descanso, então é indispensável também o cuidado com o corpo, né? Para que ele possa estar em condições de manter o seu trabalho, né? Falando ainda do preparo individual do pregador, Romanos 10 e 17 fala, quando Paulo escreveu aos Romanos, que a palavra de Deus afirma que a fé vem pela pregação da palavra e a pregação pela palavra de Cristo, né? Pregar a Cristo, pregar o Evangelho. Entretanto, olha só o que diz esse parágrafo aqui. Entretanto, a falta de preparo adequado do pregador, falta de unidade corporal no sermão, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, falta de vivência real do pregador na fé cristã, falta de aplicação prática às necessidades existentes na igreja, falta de equilíbrio na seleção de textos bíblicos e a falta de um bom planejamento ministerial trazem dificuldades na proclamação da palavra. Então, de certa forma, a gente vai tratar um pouco dessas questões hoje aqui, para que cada um de nós, né, vocês como missionários, possam refletir sobre isso e no preparo dos seus sermões e na exposição dele para as pessoas, para aqueles que vão ouvir você, seja na igreja, ou seja num evento, né, evangelístico, seja no evangelismo, numa oportunidade de testemunhar a respeito de Cristo, você esteja o mais preparado possível, em todos os sentidos, fisicamente, intelectualmente e também espiritualmente, né? E atento a algumas coisas que a gente vai falar hoje relacionado a esse parágrafo. Então, é muito importante que o pregador examine a sua Bíblia de diferentes modos, evitando assim o enfado, a monotonia e tornando o estudo mais atraente e proveitoso. Deve considerá-la como um todo, procurando vê-la de maneira ampla ou geral, como aquele que de um avião contempla panoramicamente determinada cidade. É isso que a gente precisa fazer com a Bíblia, né? A gente vai examinar ela de tal forma, de tal maneira, em sua amplitude, né? Não só num versículo, né? Embora a gente aprendeu aqui que podemos pregar um único versículo e dele fazer um sermão, sim, mas desde que tudo que vai ser falado tem um peso, né, de doutrina, um peso de aplicação, de exemplo, tudo baseado no contexto geral das Escrituras, né? Por isso que é indispensável que a gente, como missionário, como professor de escola bíblica, ou de uma escola teológica, ou alguém que vai pregar, ele tenha o mínimo aí de noção geral de Gênesis e Apocalipse, do que cada livro fala, as doutrinas, os assuntos, para você poder correlacionar, trazer exemplos, ilustrações, quando você vai ministrar, vai pregar, né? Então, é muito importante ter uma visão ampla da palavra de Deus. Por isso, a importância de fazer um plano de leitura bíblica para que você leia a Bíblia toda, né? Quando possível, completar uma leitura inteira da Bíblia para ter uma visão geral. Porque a gente precisa, não é só o texto bíblico que você lê, é saber quando ele foi escrito, que contexto era aquele, que país, que cidade, né? Então tem muitas coisas que vão enriquecer bastante o seu sermão, quando você conseguir contextualizar a mensagem lá, onde ela foi escrita, onde ela aconteceu, para a igreja ou para as pessoas que vão estar lhe ouvindo. Isso ajuda bastante, né, a apresentar ou expor, né, uma mensagem. Aqui ele continua ainda dando mais algumas dicas sobre a questão do uso da palavra de Deus, da Bíblia. A seguir, procure estudar livro por livro, a fim de compreender os ensinos principais, os fatos salientes em cada um deles, inclusive o autor, a data, as circunstâncias históricas, a quem foi dirigida a sua mensagem, com que intento, né? Então, isso também é bem interessante, saber mais ou menos que data
que algo foi escrito, por exemplo, você está lendo lá o livro de Daniel, no capítulo 9, né, tem oração, a grande oração intercessória de Daniel pelo povo de Israel. Que contexto histórico era aquele, né? Antes do cativeiro, depois do cativeiro, aproximadamente que ano, quando aquilo aconteceu. Então, quando você pega um texto e começa a buscar essas informações, você vai fazer uma introdução no seu sermão, na sua fala, vai fazer uma ilustração, isso vai ajudar muito, né? As pessoas vão perceber que você tem um preparo, tá inteirado com o texto bíblico. Depois estude os seus capítulos mais notáveis de cada livro, os quais apresentam verdades profundas e essenciais. Prosseguindo, então, procure os textos que se destacam pelo seu valor e profundeza, buscando sempre entender o seu verdadeiro sentido. Aqui, pessoal, nós temos um pequeno resumo, falando de sermão expositivo, textual e temático. Um pequeno resumo de como você pode proceder para preparar aí um sermão, uma fala, né? Em primeiro lugar, acima de tudo, obviamente, ore pedindo ao Senhor o texto que será usado na pregação. Às vezes você é convidado para ministrar, para falar num grupo de mulheres, de jovens, de crianças, indiferente da faixa etária ou do evento que for, é indispensável, né, que a gente apresente a Deus essa oportunidade, esse momento, esse dia, e que da parte de Deus a gente fala, né, os pregadores costumam dizer isso, de um pão quentinho para oferecer para a igreja, de um pão quente para oferecer para aqueles que vão nos ouvir. Então, quando a gente ora pedindo a direção de Deus, é fato que Deus vai lhe dar o texto bíblico, Deus vai lhe dar uma direção, alguém vai falar alguma coisa, você vai escutar alguma música, vai ler algo em algum livro, em alguma enciclopédia, aquilo vai abrir, despertar, né, a sua atenção e a sua mente. Opa, eu acredito que isso aqui é uma palavra importante que eu posso estar ministrando, e você vai buscar de Deus ali o corpo, a estrutura do sermão, e Deus vai lhe dar. Já aconteceu muitas vezes, eu acredito que eu já falei isso, não sei se eu falei aqui na escola para vocês, mas a gente falou sobre esse tema recente aqui na igreja, em Pomerode, e eu falei para eles, não foi uma nem duas vezes, mas já aconteceu várias vezes, e você está preparando alguma coisa, está com um compromisso marcado, e você começa a se preocupar, a orar, a pensar sobre aquilo, e de repente um dia você está ali escrevendo e de repente começa a vir uma série de informações e um texto, uma mensagem montada para você. Isso pode acontecer. Já houve casos de ir dormir, quando você está lá deitado, daqui a pouco começa a vir ideias, a estrutura do sermão para montar, para você falar. Então, eu sempre digo, eu falei para os alunos aqui presencial, o pregador, o missionário, o professor, né, o líder de departamento sempre precisa ter caneta e papel na mão, porque às vezes pode vir coisinha fresca do céu, pãozinho quente, e nós não podemos perder a oportunidade, que às vezes a gente deixa, vou anotar depois. Geralmente a gente esquece. Parece que passa a revelação, né? Parece que a gente perde a oportunidade. Então é bom sempre estar com papel e caneta na mão, estar lá na igreja, estar em algum local, estar viajando, seja onde é que você for, papelzinho, uma caneta, vai ajudar você a aproveitar esse momento em que Deus também vai intervir e vai revelar algo a você. A gente tem um compromisso próximo agora em junho aqui numa congregação de Pomerode, e aconteceu isso esses dias de noite, quando fui deitar. Eu estava pensando num texto e veio alguns pontos relacionados àquilo para falar numa das noites do evento. Então, é muito bom, Deus ouve a oração e ele se importa com isso, porque ele é o mais interessado que a mensagem seja transmitida. Muito bem. Depois que você preparou, ou melhor, escolheu, orou ao Senhor, pediu o texto, ele deu para você, comece a dividir esse versículo, ou esses versículos, ou esse parágrafo,
ou esse capítulo, esse texto que Deus lhe deu. Entenda a ideia principal, você vai ler e reler, vai pegar algumas dicas, vai pegar uma Bíblia de estudo, os próximos pontos vão falar sobre isso. Procure entender a ideia principal desse texto. Depois, ache as subdivisões, pesquise comentários bíblicos, isso aqui vai ajudar muito vocês. Tem muitos comentários bíblicos aí disponíveis. Há algumas Bíblias online, eu falei sobre isso, eu acredito que foi também aqui presencial. Eu passei um link para os alunos, para eles pesquisarem, se eles quisessem, né, conferir o texto original. E tinha um link, se eu me lembrar, depois eu posso passar para vocês, deixa eu até escrever aqui, para depois disponibilizar no grupo. Esse link, os alunos queriam conhecer um pouquinho mais o texto original e conferir os verbos, a cada parte, né, do versículo. Então, aquele link, além de mostrar isso, mostrar o texto original, a transliteração, ele trabalhava palavra por palavra, botando elas dentro do contexto da gramática. Isso aqui é verbo, isso aqui é substantivo, isso aqui está em tal conjugação verbal, e além de tudo isso que mostrava nesse link, existia uma série de comentários bíblicos dos mais renomados pregadores. Principalmente os pais da igreja, os grandes teólogos, tinha lá comentário de vários deles daquele versículo. Então, hoje na internet você acha muita coisa boa, e também é importante, né, que o missionário, o estudioso aí da Bíblia, ele tenha algum comentário bíblico, uma teologia sistemática, como é o ponto 6 aqui agora, pesquisa em teologia sistemática, introduções, chaves bíblicas, dicionários bíblicos. Eles vão ajudar muito a você a procurar entender a ideia principal do texto, a levar você para a teologia bíblica também, né? A uma hermenêutica mais correta, uma interpretação correta. Então, boas teologias sistemáticas vão fazer uma grande diferença na sua teologia, né? Às vezes você lê uma, duas, três, quatro teologias sistemáticas sobre um determinado assunto, e sempre você vai se identificar mais com um determinado autor, né? Você vai gostar mais de um determinado autor. Então, isso é normal. A gente tem o nosso ponto de vista e muitas vezes nós construímos a nossa teologia em cima desse tipo de pensamento. Muitas vezes corrigimos erros que nós tínhamos, que nós achávamos que era correto, através de uma boa teologia sistemática. Sétimo, acrescente comentários às subdivisões. Então, você, além dos comentários que você vai pesquisar, além das teologias temáticas, dos livros, de procurar entender de maneira geral aquele texto, você vai começar a fazer as suas anotações, as suas divisões, vai começar a escrever a estrutura do sermão. Você vai dar a sua interpretação, você vai preparar o seu texto, e não vai dar lá um copia-cola, né? A gente pode copiar, sim, mas a gente precisa dar a nossa cara, a nossa identidade, digamos, né, para aquele texto. Acrescente aplicações que vão ser necessárias, fazem parte do sermão. A gente falou sobre isso, né, quando tratamos da estrutura homilética. Precisamos montar uma introdução para a nossa fala e também a conclusão, né, e o apelo, como a gente falou. Na conclusão aqui, a gente pode colocar também aqui o apelo, certo? Vamos lembrar um pouquinho do que a gente falou semana passada? Quais que são os elementos que integram o sermão? Na tarefa que eu coloquei para vocês lá no Google Sala de Aula, eu coloquei essa estrutura lá, um texto bíblico para vocês, e também deixei um exemplo para vocês seguirem. Então, eu acredito que é quase impossível vocês não conseguirem fazer, tá? Baseado no exemplo que a gente deixou lá no Google Sala de Aula, tá bom? Eu deixei lá a apostila também para vocês, os slides, e esse livro que eu mostrei antes ali, eu deixei uma cópia lá também para vocês poderem baixar e lerem e aprenderem sobre essa questão aí da linguagem corporal do corpo. Vamos lá, elementos que integram um sermão. Texto bíblico vai ser necessário, né? Se você é um missionário, um pregador,
cristão, você precisa de um texto bíblico. Vai escolher um tema, um título, esse sermão precisa de uma tese, né? Eu deixei lá no exemplo para vocês o que é uma tese e a ideia central do texto, como é que ele funciona. É objetivo geral. Vocês lembram aqui que nós falamos desses objetivos aqui na lição da semana passada? Objetivo devocional, doutrinário, apologético, exortativo, evangelístico, missionário, vocacional, pastoral, ético e consagratório. Ou seja, cada mensagem, cada oportunidade que a gente vai receber tem um determinado fim. Às vezes você vai ser convidado para falar para mulheres, outras vezes num culto missionário, talvez num outro evento vai falar para jovens, outra vez para crianças. Então vai ter ali um objetivo a ser alcançado naquele sermão. Então esse é o objetivo geral que aparece aqui na estrutura homilética. Depois tem o objetivo específico, né? E você vai fazer uma introdução, vai escolher algumas frases de transições muito simples, muito rápidas, só para você sempre preparando o ouvinte, as pessoas que estão no auditório, para eles saberem onde que você está, né, como você está construindo a sua fala. Né, você vai cumprimentar a igreja, vai agradecer pela oportunidade, hoje nós vamos ler tal texto, vai ler com o pessoal, nessa passagem bíblica aqui, o tema da qual eu vou falar vai ser esse, a tese e a ideia central você não precisa falar, né, nessas palavras formais aqui, mas dentro daquilo que você vai falar publicamente, ela vai estar presente ali, né? Você vai falando a tese, ideia central, hoje um culto missionário, por exemplo, né? E o objetivo específico desse texto que a gente leu é tal. A gente vai tratar e procurar alcançar tal objetivo. Daí você vai fazer uma introdução, não precisa dizer, agora eu vou fazer a introdução, mas ela precisa estar na estrutura do seu sermão. E essas frases de transição sempre vão preparar você para cada uma das partes, vão estar informando os ouvintes onde que você está e como você está construindo a sua fala. Depois nós temos aqui no terceiro, aqui, corpo do sermão. De 3 a 5 tópicos no máximo. Muitas vezes você pode trabalhar com 2 tópicos. Um tópico, talvez, para um sermão expositivo seja pouco, né? No mínimo, 2 ou 3 aí. E, no máximo, 5, senão fica muito comprido e talvez fique um pouco exaustivo para os ouvintes. Então, geralmente, 3 tópicos são muito bons. 3 ou 4 são muito bons. E, nesses tópicos, você vai por exemplo, se você vai dividir em 3 partes o corpo do seu sermão, em cada uma dessas partes você precisa dar uma interpretação bíblica, argumentar alguma coisa sobre aquilo, colocar uma ilustração, se assim for possível, que vai enriquecer bastante o que você vai falar, e aplicação. Gente, isso aqui pode parecer muito grandioso, mas dá para usar até para uma história para crianças. Você, mesmo tendo um tempo menor, se você seguir esse tipo de padrão, até as crianças vão entender claramente, perfeitamente a sua fala, né? E depois das divisões do corpo, do sermão, você prepara uma frase de transição, né, para passar para a conclusão. Você já vai informando as pessoas, né? Elas já estão esperando isso, porque você disse lá da introdução para o corpo do sermão que você iria falar sobre 3 pontos desse objetivo que você apresentou para o pessoal, para os seus ouvintes e relacionados ao tema. Então, quando você chegar no terceiro na terceira divisão, as pessoas já estão esperando que você está chegando no fim, né? Então, você já prepara eles através de uma frase de transição. Agora, nós vamos para a conclusão. Essa é a conclusão da minha mensagem, a aplicação dela é essa, e ali você, nesse momento, você vai fazer a aplicação, a correlação daquilo que você falou com a vida dos ouvintes, né? Para que eles sejam fisgados, enlaçados, né? Abraçados por aquela palavra. E, no final, o apelo e a oração pelas pessoas. De certa forma, isso aqui é a estrutura homilética de um sermão, e esses pontos, eles são necessários estarem presentes para que ele seja completo.
senão ele pode ficar assim um pouco meio vazio, né? Às vezes as pessoas vão lhe ouvir, talvez não vão entender claramente, porque essa estrutura aqui não está presente no sermão, na mensagem, na pregação, né, do missionário. A pregação e seus objetivos. Aqui, pessoal, eu só vou colocar para vocês uma pequena amostra. Isso aqui você já pode utilizar, se vocês quiserem, para iniciar o exercício que eu deixei lá no Google Sala de Aula, já para incentivar vocês, né? Deixar um incentivo para que vocês façam a tarefa. Eu deixei lá para vocês um exemplo para vocês montarem de Marcos, capítulo 10, versículos 46 até o 52. O texto já está escolhido, já tem um tema. Shalom, Elis, seja bem-vinda. Aqui nós já colocamos um título. Se vocês quiserem discorrer o título, a tese, a ideia central e o objetivo específico de outra forma, vocês podem fazer. Se vocês quiserem seguir esse início aqui e depois seguir com ele até o final, vocês estão livres para fazer isso. O título, disposição, um passo para a salvação. Tese, Bartimeu estava disposto a encontrar a salvação. Ideia central do texto, Bartimeu, um homem cego, ouviu falar de Jesus e dispôs-se a ir ao encontro de Jesus. Objetivo geral, evangelístico. Lembra aqui dos objetivos gerais? São esses, ali está o missionário, não está? Evangelístico, desculpe. Então, aqui vai ser, o objetivo geral dele vai ser evangelístico. E específico é mostrar aos ouvintes a disposição de Bartimeu em ir em encontro de Jesus, incentivando a fazer o mesmo. Então, isso aqui é a parte principal, né? Talvez a mais fácil, digamos, do preparo do seu sermão. Depois, você vai fazer uma introdução, vai escolher, depois da introdução, uma frase de transição para entrar nos 3 pontos, ou nas 3 divisões do corpo do seu sermão. Aqui nessas 3 divisões, que a gente só colocou como exemplo, vocês podem assistir a aula de novo e podem ver o slide que foi lá disponibilizado para vocês. Os 3 pontos que foram criados aqui é o primeiro, enfrentando a oposição, baseado no versículo 48, despojando-se do que tinha, versículo 50, e sendo ávido em ir ao encontro de Jesus, versículo 50. Então, nesse exemplo, a gente escolheu esses 3 pontos do corpo do sermão para serem tratados. Lembrem que cada um desses pontos precisa ter a interpretação, a argumentação, a ilustração e a aplicação, né? Por mais simples, por mais curto que seja esse comentário, essa montagem de cada um dessas 3 partes do corpo do sermão, esses 4 itens precisam estar ali, tá? Faça uma interpretação do versículo, depois faça uma argumentação do que você entendeu já falando com a igreja, né, os seus ouvintes. Faça uma ilustração, se você conseguir colocar uma ilustração, vai enriquecer muito, e depois você aplica aquele ponto. Uma frase de transição, vai para a segunda parte. Interpreta, argumenta, procure colocar uma ilustração, aplique. Frase de transição, vá para o terceiro e último ponto do seu sermão. Novamente, interprete, argumente, ilustre, né? Faça uma interação com o público através da ilustração e aplique. A aplicação vai ser uma das partes mais importantes, né? Se você interpretar bem, fazer uma boa argumentação e ilustrar, quando você aplicar, é praticamente impossível as pessoas não entenderem e não responderem a sua mensagem, né? Não darem um passo para responder esse seu sermão, essa sua fala. E por último, aí para você ir preparando para a conclusão, você vai fazer uma frase de transição e vai concluir. Aqui a gente colocou um exemplo, né?
um exemplo não, só uma explicação, momento em que você começa a preparar os ouvintes para o final da mensagem, você faz uma aplicação, aqui, por exemplo, no caso da passagem bíblica, você aplica as atitudes de Bartimeu, ou a atitude de Bartimeu, à vida dos ouvintes. E, por último, você convida eles para um momento de oração, para um momento de mudança, de darem um passo semelhante ao que Bartimeu deu. Capite, pessoal? Eu acredito que não é difícil entender isso. Uma vez que você pega esse texto que vocês receberam ali como exemplo, né? E você coloca aquele texto que você procura falar dentro dessa estrutura aqui, ó. Depois você até pode pagar esse aqui, ó. Apaga lá do seu sermão o texto, o título, a tese, a ideia central, objetivo geral, específico, e deixa só o restante, né? E você vai ver que bonito que vai ficar o seu sermão, certo? Aqui, frase, transição, conclusão, aplicação, apelo, essas coisas você não precisa deixar ali mais escrito depois que você se habituar, se acostumar a sempre estar usando essa estrutura. E as pessoas vão perceber que você tem algum preparo homilético, né, que você se preocupa em fazer-se entender as pessoas, né? Legal. Gente, se vocês tiverem alguma coisa para falar, alguma dúvida, por favor, se manifestem, tá? Vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as 10 bem-aventuranças do pregador. Isso aqui eu tirei de um livro antigo, na verdade ainda é utilizado, né, pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, mas eu tirei de lá. Ele foi escrito há bastante tempo, mas eu acredito que vai servir para nós aqui as 10 bem-aventuranças do pregador, né? Obviamente, isso aqui não está lá em Mateus, né? Sim, quando fala das bem-aventuranças, mas é algo que vai ser relacionado aqui à figura do pregador, do missionário, né? A primeira bem-aventurança que a gente quer apresentar para vocês aqui é a seguinte: bem-aventurado o pregador que sempre estuda e aprende mais, porque sempre terá alimento novo e fresco para os seus ouvintes, sem ter que repetir sempre os mesmos temas. Lembra do pão quentinho que a gente falou antes, né? Quando você escolhe o texto e pede a revelação, é disso que está falando aqui. Segundo a bem-aventurança do missionário, do pregador missionário. Bem-aventurado o pregador que dosa seus gestos e emoções, porque não se cansará tão facilmente e atrairá mais atenção para a mensagem da palavra de Deus, mais atenção para a palavra de Deus e para a mensagem que ela tem do que para si mesmo, bem como prolongará um pouco mais seus dias na terra. Aqui fala tanto do esforço físico na hora de pregar, como ter aí uma vida saudável. Bem-aventurado o pregador que no preparo e entrega de seus sermões sempre depende da inspiração e do poder do Espírito Santo, porque será a bênção do Senhor fazendo frutificar o seu ministério em forma de salvação de almas e edificação da igreja. Olha só que legal isso aqui, né? Primeiro, pãozinho quente. Segundo, o cuidado de si, né, na pregação. E aqui a dependência do Espírito Santo. Quarta bem-aventurança. Bem-aventurado o pregador que cuida do seu justo descanso físico e mental, porque fazendo assim, cuidará da sua saúde e prolongará a sua vida como pregador da palavra, podendo assim ser útil até mesmo depois de aposentado. Isso não quer dizer que ele se entregue à preguiça, dormindo de dia e descansando de noite. Não, não é isso. Mas é ali equilibrar, né, dosar um descanso justo, físico e mental. A quinta bem-aventurança é bem-aventurado o pregador que, para pregar a palavra de Deus, se prepara tanto diante de Deus como diante dos homens, porque assim fazendo cumprirá seu ministério de modo confiante, esperançoso e frutífero, sabendo que sempre semeou na mente e nos corações dos seus ouvintes a viva e poderosa palavra de Deus. Tá? Sexta, bem-aventurado o pregador que chega cedo à casa de Deus, porque fazendo assim estará dando um bom exemplo a ser seguido, e não verá no semblante do povo os sinais de impaciência e cansaço.
Gente, eu não sei se vocês já foram em festas aí, em congressos, né? Onde o convidado para pregar, ele chega no meio do culto, né? Todo bem trajado, com a maleta, mas parece que ele chega nesse momento para que ele possa ser mais percebido, né? Mas, na verdade, se não for um atraso justificado, é, não, talvez não vai ficar muito interessante diante da igreja, né? Então, esses momentos de tentativa de glamour, às vezes, são para tentar ofuscar o atraso do pregador, né? Então, muito cuidado com isso. Sétimo, bem-aventurado o pregador que controla a sua voz diante de um microfone, para que possa terminar seu sermão sem perder a voz, e o povo não venha sofrer surdez e assim deixar de ouvi-lo, né? Então, isso aqui é importante. Nós, não é porque somos noiva de Cristo que vamos chegar atrasado no culto, né? É verdade, Elisa, é bem isso aí. Então, principalmente o pregador, né? Imagine, ele é o convidado especial da noite e vai chegar extremamente atrasado. Primeiro que tem essa questão aí do momento, né? De uma tentativa, parece que de exposição pessoal, e segundo, às vezes, a igreja, a pessoa que convidou, fica impaciente, todo mundo fica preocupado, o pessoal não presta atenção, né, no culto, porque, meu Deus, se o pregador não vir, os obreiros que estão sentados no púlpito, que vê que o pregador não está vindo, começa a ficar tudo desesperado, começa a roer os dentes, né, porque acha que não, se o pregador não vir, o pastor vai colocar você ou outra pessoa para pregar, né. Então, essa impaciência também é gerada por atraso. Bem-aventurado o pregador cuja família o ajuda, obedecendo, orando, portando-se convenientemente e cooperando em todos os sentidos, diante da igreja e diante do Senhor, porque terá tranquilidade, sossego e confiança para cuidar do seu ministério. Então, isso aí também é de grande valia. A nona, bem-aventurado o pregador que não se entrega à vaidade e ao orgulho, dependendo da capacidade humana, mas humildemente se mantém aos pés do Senhor, recebendo dele graça e unção para exercer o seu ministério. Auditório nenhum suportará por muito tempo um pregador arrogante e presunçoso. Isso aqui é uma verdade muito grande, pessoal. Eu sempre, eu sempre digo para as pessoas, até os alunos da escola bíblica, ou quando a gente prega na própria igreja local, que sempre dá aquele frio na barriga, né? Então é bom que sempre ainda continue dando frio na barriga, porque o dia que a gente não sentir mais o frio na barriga e ser autoconfiante, eu acredito que ali a gente perdeu a nossa humildade e perdemos ali a nossa dependência de Deus, né? Então é bom sempre ter o frio na barriga, aquele medo, né? Aquela preocupação de pregar uma palavra digna, uma palavra verdadeira, e isso é importante. E a última, bem-aventurança, bem-aventurado o pregador que fala pouco, controlando sua língua e sua mente, porque será sempre convidado a voltar aonde quer que pregue. Tá bom, pessoal? Essas são algumas pequenas dicas, falando das 10 bem-aventuranças do pregador. Sim, Silei, ser dependente do Espírito Santo acredito que é uma das coisas mais importantes que tem, né? Se a gente não sentir o peso e o terror, né, de uma oportunidade de falar, não sentir, né, esse peso, esse friozinho na barriga, eu acho que está faltando alguma coisa, né? Porque a gente deve realmente se preocupar muito. Mais algumas recomendações práticas para os missionários, para o pregador. É, isso mesmo, Silê, ao intérprete também, né? Todos, desde o mais erudito bíblico até o mais simples cristão, é, a importância de ser sempre dependente do Espírito Santo de Deus, né? Pessoal, mais algumas pequenas recomendações aqui, ainda falando sobre esse assunto aí de pregar, da questão do pregador. Quem sabe o que é essa caixinha que está aí? Todo mundo sabe, né? Então, aqui só tem uma pequena.
recomendação, a caixinha de promessa, exatamente. Então, aqui tem um pequeno parágrafo aqui só para ir sempre acrescentando o que a gente está falando sobre a pessoa do pregador. Um conselho, né? Não se preparar na hora, não se preparar na hora H. Não se preparar e na hora H abrir a Bíblia, apontar um versículo e começar a falar aleatoriamente sobre ele. O cara tinha recebido uma oportunidade, não se preparou e chegou o dia e cadê o sermão, né? Não conseguiu preparar, se atrasou, não conseguiu deixar pronto. Daí o que que ele faz? Vai lá na caixinha de promessa e tira um versículo, vou falar sobre isso aqui. Não, não quero dizer, não estou dizendo com isso, que Deus não pode usar uma pessoa que vai usar um versículo da caixinha de promessa. Não é isso, porque a palavra de Deus é absoluta, é soberana, e ela está acima de qualquer coisa. Mas eu acredito que a falta de preparo, né, e abrir na hora H ali, vou abrir a Bíblia aqui, tal lugar, vou apontar o dedo e vou pregar, né? Seja o que Deus quiser. Então, a falta de preparo aí pode ser um pouco complicado para a gente. Então, outros dizem, Deus me revela a palavra ali na hora. Gente, eu acho que Deus não é Deus que revela dessa forma. Deus não concede uma mensagem, um pão quentinho para alguém que não buscou nada, não se preparou nada. Nós falamos aqui, eu acredito que foi na primeira aula, sobre Leonardo Ravenhill. Ele disse que o pregador que não ora pelo menos 2 horas por dia, isso foi palavras dele, e essa é uma responsa para nós. O pregador que não ora pelo menos 2 horas por dia não consegue entregar nada para a igreja. Então, olha o exemplo desse pregador. Então, e alguém tem a audácia de dizer que quando ele chega lá no púlpito, Deus revela a palavra. Olha, gente, às vezes alguém pode ser pego de surpresa, pode estar num momento lá difícil, e acontecer que, por alguma razão, né, o pastor lhe chamar e você receber uma oportunidade, e pode acontecer, Deus, por sua misericórdia, de usar alguém nesse momento. Mas eu acredito que é uma responsabilidade nossa, ou fica indo e vindo, né, a vários assuntos, exatamente. Fica pulando de galho em galho, porque não está preparado, né? Como a gente vai falar daqui a pouco sobre a falta de estrutura do sermão, é uma outra palavra, a gente vai falar daqui a pouco. A pessoa chega, em vez dela pregar um sermão, ela prega 40, né? Em vez da gente fazer que nem Jonas, que pregou um sermão durante 40 dias, a gente que prega 40 sermão num dia só, né? Então, isso é muitas vezes por causa da falta de preparo ou por alguém achar que Deus vai revelar na hora para ele. Então, o esforço faz parte de uma boa pregação, não adianta. Você vai ver uma boa aula de um professor na escola bíblica, uma boa mensagem, um bom ensino, ele tem uma preparação. Esses dias alguém chegou 5 horas da tarde para mim, ainda ia ter culto à noite, e nós tínhamos que ir, porque tinha um evento na igreja, a gente tinha comprado também um ticket lá para o lanche que ia ter, aquela questão toda, e um professor chegou para mim era 5 e pouco da tarde, perguntando se eu poderia dar aula para ele no domingo de manhã, cobrir a vaga dele, porque ele não poderia ir no domingo de manhã. Gente, é impossível preparar uma aula de escola bíblica depois do culto em meia hora, né? Ou ficasse a noite inteira estudando e preparando até o outro dia de manhã, né? Então, eu acredito que isso não é inteligente, né? Fazer um convite desse. Não julgo a pessoa por isso, de hipótese alguma. Cada um tem as suas dificuldades e emergências, né? Mas ali outro professor, eu acredito que ele mesmo teve que ir e cobrir a sua aula e deixar o compromisso que ele tinha para uma outra data. Então, em cima da hora, as coisas não funcionam muito bem, né? Imagine aqui preparar uma aula aqui na IAD e simplesmente jogar algumas palavras aqui nos slides, sem uma sequência, sem uma estrutura, e falar qualquer coisa, né? Vocês vão perceber, né? Os alunos vão perceber, as pessoas que vão ouvir a gente vão perceber que está, como a Elisângela falou, vai estar pulando para lá e para cá, né?
Três questões críticas para pregadores, missionários, principiantes, que a gente deve estar atento. Primeiro, como estar diante do auditório. Como a gente vai chegar e se apresentar diante do auditório. Essa é a primeira questão crítica. A segunda é falar corretamente diante do auditório. E terceiro, parar de falar no momento certo. Então vamos ver aqui, ó, a primeira. Tudo bem, Luciana? Seja bem-vinda. Como estar diante do auditório? Uma boa apresentação é imprescindível. Apresentar-se limpo, cabelos cortados e penteados, barba feita, botões abotoados, gravata alinhada, paletó fechado, nada aparecendo nos bolsos, sapatos limpos, aliança no dedo, se for casado, né? Evitar roupas extravagantes. Eu brinquei com os alunos aqui na Escola Teológica de Pomerode, que uma vez a gente foi no encontro missionário aqui em Camboriú, até está acontecendo agora esse mês novamente, e a gente vê uns camaradas com umas roupas tão extravagantes, com os sapatos tão extravagantes, que aquilo nada mais é do que chamar a atenção, né? Às vezes o camarada até está lá na tribuna, né? Com uma roupa que dá para ver a centenas de metros, né? De tanto que chama a atenção. Então, uma boa descrição, uma boa apresentação é importante. Isso aqui também está relacionado e pode ser aplicado às mulheres, obviamente daí com os elementos femininos, né? E ter uma boa postura de posicionamento diante dos ouvintes. Está bem apresentável. Imagine o cara lá com o paletó todo, com a gravata virada para o outro lado, com o bolso da calça saindo para o lado, o sapato todo sujo, né? Cabelo e barba para fazer. O cara. As pessoas vão perceber isso, né? Essa falta de uma boa apresentação e de um bom posicionamento diante das pessoas. Eu sei que há regiões de difícil acesso, a gente recebe de vez em quando relatórios de missionários lá do Acre que estão trabalhando lá, mesmo, gente, no meio, eles passam por rios, lama, no meio da selva, eles chegam muitas vezes cobertos de lama no ponto de pregação, no local onde eles atendem. Mas antes do culto, eles vão lá, trocam de roupa, põem sapato limpinho, gravata, terno, eles ficam bonitão mesmo, mesmo lá dentro, no meio da selva. Eles passaram por toda a dificuldade que passaram, né? Mesmo tendo as roupas simples que eles têm, mas eles se apresentam bonitão, né? Bonito na foto, para ali participar do culto, pregar e atender os pontos de pregação. Isso é muito bonito de ver da parte deles, isso. Inclusive, alguns deles estão agora aqui em Camboriú, os 4 ou 5 deles estão aqui no Congresso. Se Deus permitir, a gente quer vê-los. A segunda questão crítica é falar corretamente diante do auditório, falar com confiante, falar sem expressar medo. Como a gente falou antes, frio na barriga sempre haverá, mas tentar esconder o medo, né? Então, muitas vezes o medo é tentar. A coragem é a arte de esconder o nosso medo, né? É uma das definições de coragem, é a arte de a gente conseguir esconder o medo que a gente está passando. Ele está tremendo na base, mas a gente consegue, suspirando, né, enchendo o peito de coragem, de força, a gente consegue falar e se expressar. Então, falar dizendo alguma coisa, falar o suficiente, falar com conhecimento de assunto e falar com franqueza e honestidade. Se a gente começar a inventar alguma coisa, começar a querer falar muito diferente do habitual, ou criar assuntos e falas e frases que as pessoas vão perceber nitidamente que aquilo ali não é seu, que foi copiado de alguém, ou que esse ali não é um assunto, uma mensagem propriamente sua, as pessoas vão perceber. Então a gente precisa falar com honestidade, né, com franqueza, sermos claros e puros diante das pessoas que estão nos ouvir. Então, falar corretamente diante do auditório. E terceiro, uma questão crítica é parar de falar no momento certo. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quantos de vocês já não tiveram num culto, num congresso, num evento, numa fala, numa aula, seja onde for,
E você percebeu, até mesmo você sentiu o clímax da mensagem, o momento auge, aquele momento arrebatador, onde o pregador poderia ter aproveitado para fazer a conclusão, a aplicação, o apelo, orar pelas pessoas, o conjunto cantar, aí ser aquela bênção. Quantas vezes já não aconteceu e você que está ouvindo percebeu isso e você verifica que o pregador deixou passar esse momento e continua falando? Já deu o tempo dele, né, já pregou 25 minutos, 30, 35, 40, e parece que ele tinha chegado no clímax e daqui a pouco ele deixa aquilo esfriar e continua pregando, 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 e por final depois ele não consegue mais concluir e terminar a sua mensagem, porque parece que passou do ponto, passou do momento. E como eu coloquei aqui em vermelho, e perde a grande oportunidade de terminarem bem a sua mensagem, de terminarem bem a sua apresentação, né? Então, a gente precisa estar atento a essa questão do tempo que a gente recebeu e aproveitar aquele clímax, aquele momento fantástico do sermão, que muitas vezes pode ser que vai ser antes do tempo previsto. Muitas vezes Deus te deu uma palavra e em 30 minutos você concluiu, chegou no final, não tem mais o que dizer. Ah, mas tinha mais 10 minutos. É melhor você parar com 30, parar bem, do que prosseguir mais 10 e depois não conseguir terminar adequadamente, né? E as pessoas disserem assim, poxa vida, parece que faltou alguma coisa, né? Então, muito cuidado com a questão de parar no momento certo. Quantas vezes a gente está lá, o pregador está dizendo, já vou terminar, já vou terminar. O pastor já está olhando no relógio, né? Os irmãos já estão olhando para trás, para a porta, com vontade de levantar e ir embora, e o pregador, já vou terminar, e vai seguindo, né? Ele não termina. Essa frase de transição, a Ariela que está falando que já presenciou muito isso, né? Essa frase de transição, já estou terminando, não acontece nunca. Ele anuncia, o pregador anuncia, mas não termina, né? Isso dá uma certa impaciência nas pessoas, e depois, no final, elas talvez até acabem fechando os ouvidos aí e não querendo mais ouvir você. Então, a palavra-chave dessa primeira aula, pessoal, é fantástico, certo? Anote aí, fantástico, a primeira palavra-chave dessa aula. Deixa eu ver aqui o próximo slide. A gente vai fazer um intervalo de 10 minutos, pessoal. Daí às 8h38, nós já retornamos, tá? Vou parar aqui a gravação. Só um minutinho.